Sejam bem-vindos ao canal LC UERJ. Eu me chamo Carolina. No episódio de hoje do Alô Saúde, vamos falar sobre a campanha Setembro Verde, que visa conscientizar e incentivar a população para a doação de órgãos. Antes de seguirmos com o vídeo, deixa o like e já se inscreve no canal. A campanha Setembro Verde tem como objetivo incentivar o debate sobre a doação de órgãos, esclarecendo quem pode doar, em quais condições e como essa doação é feita. A campanha foi criada em 2014 pela Lei 15.463. Setembro foi o mês escolhido em virtude do Dia Nacional da Doação de Órgãos, que acontece no dia 27 de setembro. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de transplantes e doadores de órgãos cresceu de janeiro até setembro de 2023. Foram feitas 3.060 doações, 17% a mais do que em 2022. O rim, o fígado e o coração são, respectivamente, os órgãos mais transplantados no Brasil. E para trazer mais informações sobre a campanha de doação de órgãos, vamos conversar com o enfermeiro Luiz Gustavo Torres, especialista em doação, captação e transplante de órgãos. Vou me apresentar então, eu sou Luiz Gustavo, sou enfermeiro. Atualmente eu atuo na Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos, Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos do UPA, CIDOT, estou até com a camisa aqui, ó. Minha formação, eu fiz residência em nefrologia no UPA, na UERJ, depois eu fiz uma especialização em captação, doação e transplante, no Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo. Trabalhei no Einstein durante 5 anos, dentro de um programa que se chamava Núcleo de Captação. Eles colocavam enfermeiros especialistas em doação e captação em hospitais públicos. Eu desenvolvi isso no Souza Aguiar, aqui no Rio. Depois eu fiz um mestrado. O meu mestrado em ciências cardiovasculares, pelo INC. Foi sobre o desenvolvimento de um protocolo de cuidados para a captação de órgãos torácicos. Esse mestrado ganhou um prêmio no International Organ Donation Congress ano passado, um dos 5 trabalhos premiados, um único da América Latina. E eu estou indo semana que vem para o Congresso Internacional de Transplante, lá na Turquia, apresentar os trabalhos que a gente tem feito na cidade do UPA. Nossa, legal. É bem legal. Então, na semana da doação eu vou estar fora. Eu vou estar fora. Mas é isso, prazer estar aqui. Quando quiser. Para iniciar, então, o que é preciso para ser doador de órgãos? Então, para ser doador de órgãos no Brasil, você tem que informar a sua família o seu desejo que a doação ocorra após a morte, né? O Brasil adota um modelo de doação que a gente chama de opt-in. Isso quer dizer que aqui só entra no sistema de doação as pessoas que manifestam seu interesse. Então, a gente precisa dessa autorização familiar até o segundo grau. Isso é muito importante, tá? Só autoriza a doação de órgãos no Brasil os familiares até segundo grau para adultos e para menores os responsáveis legais. Então, para ser doador de órgãos, você tem que manifestar, conversar com a família. É interessante levar essa informação para a família, para quando, se um dia, caso ocorra uma situação dessa, a família consiga tomar essa decisão com mais conforto, né, com mais tranquilidade. Um estudo recente mostrou que 70% das pessoas no Brasil se apresentam como doadoras de órgãos, mas em torno de 45% comunica a família. Então, a gente tem um descompasso entre o desejo de doar e essa informação chegar na família doadora. Uhum. A segunda é como funciona a doação de órgãos e quais são as etapas? Então, a doação de órgãos, a gente tem duas principais modalidades, né? A doação de órgãos e tecidos, é importante falar da doação de tecidos também, que ocorre na morte cefálica, e a doação de órgão, que acontece na doação viva. Eu vou me atentar mais na doação na morte cefálica, né? A gente basicamente inicia com a identificação desse potencial doador, que é o indivíduo que tem a condição neurológica severa, grave, que está habilitado a ser indicado e submetido ao protocolo de morte cefálica. O protocolo de morte cefálica no Brasil é o único protocolo, o único diagnóstico médico que está declarado em uma lei. Então, a gente tem uma lei nacional que determina quais são os critérios de morte cefálica no Brasil, tá?
O primeiro é identificar esse potencial doador, esse indivíduo que tem condições do diagnóstico morte cefálica. Depois, a gente tem que ter o diagnóstico de morte cefálica. Então, o diagnóstico tem que ser finalizado. Esse diagnóstico é feito, como já falei, para todos os indivíduos que têm determinados critérios neurológicos. Ele não é exclusivo para doadores de órgãos, tá? Tem pessoas que têm o diagnóstico de morte cefálica e não vão ser doadores de órgãos. E com esse diagnóstico, a gente pode seguir, né? É, a morte cefálica, ela é a condição, ela é a premissa para que você consiga oferecer o direito à família doadora de exercer ou não a doação. Então, a gente pensa em doação de órgãos como um direito que pode ser exercido ou não, tá? Com tudo isso acontecendo, a gente tem a manutenção da condição desse indivíduo para que os órgãos tenham algum tipo de aproveitamento, né? E aí, com a autorização familiar expressa, notificada à central de transplante, esse potencial doador vira um doador, ele entra no sistema nacional e os órgãos são distribuídos, alocados por o perfil de compatibilidade entre o doador e os prováveis receptores. Então, é um processo longo, bem robusto, tem várias etapas, vários atores, né, contribuindo aí para o desfecho desse processo. Quanto tempo dura um órgão transplantado? Então, é uma pergunta difícil de a gente responder assim analiticamente, porque a ciência da saúde ela não é uma ciência exata. Uhum. O que a gente vê na literatura é que nos últimos 50 anos da evolução das primeiras, né, cirurgias de transplante, hoje foi um salto enorme. Né? A gente melhorou muito a questão da compatibilidade genética, a gente melhorou a questão da imunossupressão, que são os medicamentos que controlam ali a rejeição ou não do órgão enxertado no receptor. Até as condições clínicas hoje da pessoa que vai receber o órgão e da pessoa que está doando, hoje favorece essa sobrevida. E não tem um número preciso, mas que a gente tem alguns indicadores, alguns dados que mostram para a gente uma taxa de sucesso. Por exemplo, em torno de 60% das pessoas que recebem um órgão, um rim, no Brasil, após o quinto ano do transplante, ela ainda está com esse órgão ativo. Então, né, a gente tem aí uma sobrevida considerada grande e positiva. Na literatura brasileira, a gente tem histórias de pessoas que viveram com 50 anos com órgão transplantado. Né? A gente tem pacientes aí que já têm 30, 20 anos. Então, não é um dado analítico, né? Cru. Você tem que ver para cada órgão sobre que eu estou falando. Mas, via de regra, o transplante ele dá um salto de sobrevida considerável do receptor. Então, quando a gente não pensa no tempo, mas assim no ganho considerável. Mulheres geralmente conseguem ter a gestação pós-transplante, pessoas casam, trabalham, diminui consideravelmente a quantidade de medicação. A gente teve um encontro recente que o receptor de fígado ele falou para a gente que foi como estar vivo, foi, né, receber a vida, né? Ele foi deixando de ficar amarelão, então a gente pensa nisso quando pensa em transplante. É, e quais são os órgãos que podem ser transplantados? Ó, vou falar dos órgãos sólidos e dos tecidos. Tecidos também podem ser transplantados. São sobre órgãos, coração, pulmão, fígado, rins, pâncreas, intestino, tá? Já se fala em um transplante, uma modalidade multivisceral, ele acontece em poucos lugares do país, quando você faz toda a transplantação do sistema digestório, né, do indivíduo, mas via de regra são esses órgãos: coração, pulmões, fígados, rins, pâncreas e intestino. Para tecido. Para tecidos, então, córneas, tecido músculo esquelético, já temos articulação, válvula cardíacas. Lembrando que a doação em tecidos, ela tem uma abrangência muito maior. Se na doação dos órgãos sólidos, uma doação salva 8 vidas, a de tecidos, isso é enorme. Um osso que ele pode ser liofilizado, ele pode ajudar em centenas de pessoas, entendeu? Então, a doação de tecidos já também é bem impactante, bem positiva para a população. Depois do rim, córnea é a maior lista de espera nossa. Pouca gente fala sobre, né?
Doação de É, tecido é muito difícil de ouvir. e até mesmo na entrevista familiar, você vê que a família doadora, ela aceita com mais facilidade a doação dos órgãos sólidos, mas quando chega no tecido, as famílias às vezes costumam travar. E é tão impactante, tão resolutiva, Sim. né, para a sociedade como a doação de órgãos sólidos. Qual é o papel de um enfermeiro com a sua formação durante a cirurgia de transplante de órgãos? Então, o enfermeiro, né, como membro da equipe multidisciplinar, ele é um agente operador desse sistema. Eu gosto sempre de ressaltar que o modelo, hoje, no mundo mais robusto, que é o modelo espanhol, ele foi desenvolvido por uma enfermeira, a Carmen Segovia, lá nos anos 80, final dos anos 80. Ela é o modelo espanhol que introduz essa figura do coordenador intra-hospitalar, que é o que a CIDOT faz. Então, o enfermeiro ele tem multitarefas, né? Ele prepara e monitoriza o paciente quando precisa de transplante, ele auxilia dentro da captação da sala cirúrgica, tem um papel de coordenador de sala cirúrgica, elabora o processo de doação como um todo, ele está dentro do processo. Eu costumo dizer nas minhas aulas, nos meus encontros, que o enfermeiro ele introduz para o processo de doação de transplante qualidade, segurança e rastreabilidade, tá? Esses seriam os principais papéis do enfermeiro. Vale lembrar que somente médico e enfermeiros podem ser coordenadores de CIDOT no Brasil. O enfermeiro pode coordenar CIDOT tipo 1 e 2, e a CIDOT tipo 3, que é a CIDOT de centro transplantador, ela é de exclusiva coordenação médica. Tá? Então, só enfermeiro e médico que podem coordenar as comissões hospitalares de doação. Hum. É possível doar os órgãos além da morte causada pela morte cerebral? A gente pode ter a doação, né, em condições de não morte cerebral, que é a doação entre vivos no Brasil ela é permitida, tem a pergunta em seguir, né? Mas para você ter a doação dos órgãos, você tem que ter o critério, o diagnóstico da morte cefálica determinado. E eu volto a dizer que no Brasil ele é descrito numa lei, ele tem todo um rito documental a ser seguido, você tem profissionais médicos que tem que ser habilitado, que tem que atender determinados critérios. O modelo que o Brasil adotou para o diagnóstico de morte cefálica talvez seja um dos mais seguros do mundo, porque aqui é exigido dois exames clínicos, né, que a gente chama, que são 7 fases, 7 etapas, para ver se tem um reflexo do sistema nervoso central, do tronco, né, são os reflexos mais primitivos que a gente tem enquanto à vida. Então, se você faz dois exames clínicos, você tem um exame de imagem, né, ou um exame de eletroencefalo, né, a gente chama de um exame complementar, né, ele pode ser de imagem, Doppler, o eletroencefalo, e você tem o teste de apneia, você tem a preenchimento de um termo, que é igual a todo o país, a declaração de morte cefálica, então ele é bem criterioso, é bem robusto, é bem seguro esse diagnóstico. Por Realizar. exemplo, a CIDOT, os membros da CIDOT, eles não operam o diagnóstico, né? Os médicos que fazem parte da CIDOT, eles não podem realizar o diagnóstico. A gente é proibido. A gente confere se os diagnósticos estão sendo realizados da maneira como determina a legislação, mas a gente não pode atuar e realizar o diagnóstico. Os centros transplantadores estão pouco, né? Então, o centro transplantador ele não pode determinar, realizar o diagnóstico de morte cefálica. Quem trabalha em CIDOT não pode ser de equipe transplantadora, tem esse impedimento legal, né? Uhum. Quem é de comissão hospitalar não pode ser de centro transplantador e vice-versa. Isso tudo para garantir lisura e legalidade e segurança do processo. Então, é um diagnóstico bem amarrado. Legal. Acho que sim, só complementar, né? E o que é o doador em vida? O doador em vida, então, é essa pessoa que tem um laço, um grau de parentesco até quarto grau. É bom ter essa informação, porque se para doar na morte cefálica só autoriza quem é um familiar até o segundo grau, então, no caso, até o filho, né? Tipo, são
maridos, né, companheiros e companheiras, Uhum, né, acima pai e avô, abaixo filho e neto. Para a doação em vida, a gente chega até o quarto grau, então tecnicamente eu posso doar até meu primo, uhum, entendeu? Eles é mais expandido. E eu não posso no Brasil ter doação entre não aparentados sem autorização judicial, tá? Então passa no Comitê de Ética Médica da instituição e é levado à justiça para averiguar isso tudo para garantir que a gente está dentro de um sistema legal e legítimo. Então, a doação em vida é assim. E aí restringe a quantidade de órgãos. Geralmente é rins, pedaços de, né, fragmentos de fígado. É mais restrito a doação entre vida, mas ela pode acontecer, sim, tá? Quais são os principais desafios da doação de órgãos no Brasil? Hoje é você diminuir as barreiras do processo de doação e transplante. Como eu falei, é um processo longo, a gente, né, inicia identificando esse potencial doador, né? A gente tem que ter condições de realizar o diagnóstico hemoencefálico, a gente tem que notificar para a central, a gente tem que manter essa posição hemodinâmica clínica durante todo esse processo, acolher a família, falar com a família de maneira adequada para que ela entenda tudo que está ali acontecendo, né? Não falar para a família no sentido de que a família doe, né? Todo mundo aqui é para doação, eu sou para doação, espero que você seja. Mas a gente não trabalha dentro do processo com esse objetivo. Nosso objetivo é entregar o diagnóstico correto para a família e para que ela tenha condições de exercer o direito. E como um direito, ele pode acontecer ou não. Então, são as principais barreiras são essas. É um processo muito longo e a gente conseguir garantir, né, que tudo flua da maneira adequada é o desafio, né? O que a gente estuda hoje, assim, não tem etapa mais sensível que a outra durante esse processo, né? A manutenção é um desafio, mas se eu não conseguir comunicar mais notícias, tudo que eu gastei, eu perco, né, naquela etapa, né? Eu posso ter um processo que funciona bem na fase final, mas se eu identifico tardiamente, quando a família, né, autoriza a doação, aquele potencial doador não tem condições, né, de ter aproveitamento dos órgãos. Então, tudo deveria ocorrer dentro de um sistema coordenado, e aí a SDOT ela entra, tem esse papel de coordenar o processo para que a gente tenha um resultado que pode ser a doação autorizada, tá? Então, o processo como um todo, tem alguns entraves que a gente pode atuar para minimizar. E atualmente, como está a fila para transplantes no Brasil? Então, a gente tem praticamente dois bancos de dados. Um é o Registro Brasileiro de Transplante, que é oferecido pela ABTO, que é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Ele é um consolidado anual, ele é reportado, né, aos centros transplantadores e as centrais respondem questionários e isso é alimentado. E a gente tem o banco de dados CNT, vale a pena, isso foi introduzido recentemente. Você entra na página lá do Sistema Nacional de Transplante, tem um botão que mostra ali o dado no tempo real. Assim, ele é mais atualizado do que o RBT. Então, as duas fontes são seguras. Então, você entra lá, hoje no Brasil, são 44 mil pessoas aguardando por órgão sólido, tá? E desse maior percentual é rim, em torno de 25 mil. E córnea, tecido, em torno de 19 mil pessoas aguardando. Então, somando os dois, é em torno de 60 mil. Mas, se a gente pensa assim, é muito, eu falo, não, não é, tá? Porque a gente ainda tem ainda uma defasagem do paciente entrar no sistema de transplante. Embora muito melhor do que já foi, embora melhor do que vários países ao longo do mundo, certamente um dos sistemas mais aprimorados da América Latina é o sistema brasileiro, mas a gente ainda tem ainda uma subalocação em lista. Tem muita gente que faz, por exemplo, diálise que não está na lista de espera do Uhum. transplante. Então, esse número, né? Saúde, ela tem essa característica, né? Quando você aumenta
a oferta, você não diminui a demanda, você aumenta a demanda. Então, a lista de transplante, em torno de 60 mil, é um número gigantesco, que a gente tem que melhorar, se esforçar para diminuir, mas ainda é um número subdimensionado pela realidade nacional. É bem variável, né? Sim. E por fim, você pode deixar um recado sobre a campanha do Setembro Verde? Para conversar com a sua família, conversar sobre doação de órgãos, manifestar o seu desejo enquanto doador em vida, né, conversar com os amigos, comunidade, pares, no ambiente de trabalho, sobre o seu desejo de ser doador. Hoje a gente já tem iniciativas como a EDO, que é uma autorização eletrônica de doação. Não é tão simples, mas é possível de ser feita, que você vai lá nessa plataforma e você, né, deixa público, faz uma escritura pública, afirmando, manifestando seu interesse em doar órgão, conversar com a família, com a comunidade, ir atrás de informações e buscar entender que a doação ela é a ação em saúde que mais salva vidas, né? E ela é reconstruir, é ressignificar um luto. Hoje a gente já fala em doação como uma responsabilidade social, né? O doador de órgãos, ele reverbera, né? Ele continua vivo na sociedade, né? Ele ajuda outras pessoas, outras famílias. Então, manifestar o seu interesse, o seu desejo, deixar isso público já ajuda muito a todo mundo que trabalha e desenvolve ações dentro do processo de doação e transplante. É isso. Muito obrigada, Luiz. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!